Olá! É um prazer enorme poder compartilhar meus conhecimentos de física com você através desta videoaula. Eu sou o professor Dave e nesta aula irei explicar para vocês os circuitos elétricos simples contendo geradores e receptores. Um circuito simples é aquele que apresenta um único caminho para a corrente elétrica, isto é, nenhum dos seus elementos possui ligações em paralelo. Aqui nesse exemplo nós temos então um circuito elétrico simples onde só existe um caminho para a corrente elétrica. Esses elementos podem ser geradores ou receptores. Vamos ver adiante. Primeiramente precisamos fazer aqui uma análise daquilo que nós já estudamos anteriormente a respeito de geradores e receptores. A equação do gerador, ela tem um sinal negativo, a equação do receptor tem um sinal positivo, então função decrescente e função crescente. Por isso o gráfico tem essas características e o principal, o mais importante para a sequência desta nossa temática é analisarmos a representação tanto do gerador quanto do receptor. Aqui eu fiz um pontilhado justamente para fazer esse destaque. Nos geradores, a corrente elétrica tem este sentido. Percebam que a corrente elétrica, quando atravessa os polos do gerador, atravessa do negativo para o positivo. Já nos receptores, a corrente atravessa do polo positivo para o polo negativo. Essas duas diferenças são muito importantes para a sequência do nosso conteúdo. Também lembramos o que representam cada uma daquelas letras. Então, as letras representativas representam as grandezas físicas, tensão elétrica, força eletromotriz ou força contra-eletromotriz, corrente elétrica e resistência elétrica. Para você que não assistiu às videoaulas de geradores elétricos e receptores elétricos, aconselho que faça esse estudo antes de prosseguir neste conteúdo. Pois bem, um circuito elétrico simples, então, contendo geradores e receptores. Quando nós encontrarmos um circuito elétrico como este, primeiramente nós vamos precisar saber qual é o sentido da corrente elétrica no circuito. E uma vez que a gente saiba qual o sentido da corrente elétrica no circuito, nós vamos poder distinguir quem é gerador e quem é receptor. Analisem comigo então aqui. Neste elemento que está circulado, nós temos a letra ε1, aqui o polo negativo e positivo, a corrente elétrica está nesse sentido. Portanto, aqui nós temos uma coincidência com o gerador. Logo, isso aqui é um gerador. Esse elemento número 2, que você acha que pode ser? Se você está dizendo que é um gerador, você está interpretando de forma correta. Esse elemento número 3 é um gerador ou um receptor? Olha como está o sentido da corrente elétrica. Bom, neste caso, este aqui é um receptor. A corrente está atravessando do polo maior para o polo menor. E aqui dois resistores externos. A corrente elétrica, ela será calculada pela lei de Ohm generalizada. Como é esta equação matemática? A gente vai somar a força eletromotriz. Por que a gente soma? Porque nós estamos trabalhando com dois geradores em série. Geradores em série, as forças eletromotrizes são somadas. Então, a gente soma as forças eletromotrizes. E a gente vai descontar da força contra-eletromotriz ou do somatório de todas as forças que porventura
pudessem existir no circuito elétrico. E feito isso, a gente divide pela soma das resistências. Claro que a soma das resistências vai entrar inclusive as resistências internas. Feito isso, você vai ter a corrente elétrica no circuito. É simples, é fácil de verificar, porém a gente precisa ficar atento ao sentido da corrente elétrica nos polos para sabermos se trata-se de gerador ou se trata de receptor. Vamos a alguns exemplos. Para a gente resolver os exemplos, então, aqui eu deixo algumas dicas de como resolver o problema. Então, primeiro passo, a gente vai atribuir um sentido qualquer para a corrente elétrica. Pode ser adotado o sentido horário ou o sentido anti-horário. Ah, mas se eu escolher o sentido diferente do meu colega, vai estar certo? Eu vou mostrar para vocês na sequência que vai dar o mesmo valor numérico. Porém, a gente vai ter uma diferença na interpretação. Segundo passo, depois de atribuído o sentido para a corrente elétrica, é saber quem é gerador e quem é receptor. Terceiro passo é aplicarmos a fórmula para calcular a corrente elétrica, somando as forças eletromotrizes e descontando a soma das forças contra-eletromotrizes e dividindo pela soma das resistências. O quarto passo vai ser verificar se o valor que a gente calculou da corrente elétrica deu sinal positivo ou negativo. Se o sinal for positivo, significa que o seu sentido adotado lá no primeiro passo era o sentido correto. Agora, caso você tenha obtido uma resposta decorrente com sinal negativo, você provavelmente adotou o sentido contrário para a corrente elétrica e aí você fez a inversão daquilo que era receptor com relação ao que era gerador. Apenas um erro teórico. Então vamos para o nosso exemplo mesmo. Dado um circuito simples, conforme esse aqui da figura, identifique qual dos elementos é o gerador e em seguida calcule a corrente elétrica no circuito. Então, pessoal, primeira coisa, primeiro passo, conforme citado anteriormente, nós vamos adotar um sentido para a corrente elétrica. Então, vamos aqui adotar o sentido horário. Vamos lá, aqui tem uma corrente elétrica, a corrente elétrica vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai passar por aqui. Então, sentido horário. Sabendo que este é o sentido horário, eu posso determinar que isso aqui é um gerador. Olha o sentido da corrente e os polos. Este aqui, olha como é que está a corrente, do polo maior para o menor. Então, esse aqui é um receptor. Então, aqui nós temos uma força contra-eletromotriz. Claro, gente, porque nós adotamos esse sentido para a corrente elétrica. Então, o cálculo da corrente é a soma da força eletromotriz, só tem uma, então não precisa somar, é o próprio 10, descontado da força contra-eletromotriz, só tem uma, então é 30. Então, 10 menos 30. E a soma das resistências, R1 mais o R2, mais essa resistência de 6, mais essa resistência de 4,5. Então, somando todas as resistências, nós vamos ter em cima menos 20 e embaixo 13. Ora, já temos aqui um sinal negativo, né? A nossa corrente deu um valor 1,54 amperes negativo. Então, fiz propositalmente essa escolha de sentido horário para a gente perceber que o sentido da corrente que nós adotamos não era o sentido correto. O correto seria um sentido, então, anti-horário. E aí, este elemento seria o receptor e este elemento seria o gerador. Vamos fazer, então, o nosso exercício
da forma que seria a forma correta. Vamos adotar então agora o sentido anti-horário. E aí a gente sabe que a corrente passa do maior para o menor, então esse aqui é o nosso receptor. E aqui a corrente passa do menor para o maior, então aqui é o nosso gerador. Então, utilizando a nossa fórmula, a corrente é a soma da força eletromotriz descontada da soma da força contra-eletromotriz, dividido pela soma das resistências. Nós vamos ter o valor de 30 volts, e agora o 30 é a força eletromotriz, menos o 10. E aí, nós vamos ter o número 20 dividido por 13. O resultado da corrente 1,54 amperes. Resultado positivo significa então que a gente adotou o sentido correto para a corrente elétrica e interpretamos corretamente o elemento gerador e o elemento receptor. Vamos então agora ao exemplo número 2. Este exemplo número 2 trata de um circuito elétrico simples, onde nós temos aqui vários elementos e o nosso problema está pedindo para que a gente calcule a corrente no circuito e para que a gente identifique qual deles é gerador e qual deles é receptor. Muito bem. O nosso primeiro passo, então, é adotar um sentido para a corrente elétrica. Então, vamos adotar o sentido da corrente como sendo o sentido horário. Bom, olhando para este elemento, ele é um gerador. Olha o sentido da corrente. Este outro elemento aqui, ele é um gerador também. Então, aqui nós temos dois geradores. Este elemento de 30 volts aqui, ele é um receptor. Tem algum outro elemento? Não. Então, nós temos dois geradores e um receptor. E aqui vários resistores. O cálculo da corrente elétrica, então, é dado pela soma das forças eletromotrizes descontado da soma das forças contra-eletromotrizes, dividido pela soma das resistências. Vamos lá, vamos sair aqui desse cantinho do nosso circuito. Nós temos 10 mais 28 para a soma das forças eletromotrizes. E esse aqui é o valor da força contra-eletromotriz, então, menos 30. E as resistências, percebam, olha, 2 mais 2 mais 1, está aqui, mais 40, mais 10, estão aqui, mais 45. Logo, nós vamos ter 10 mais 28 vai dar 38 menos 30. Embaixo, 2 mais 2, 4 mais 1, 5, mais 40, 45, mais 10, 55, mais 45, 100. Portanto, 38 menos 30, 8 dividido por 100, 0,08. Então, a corrente que circula nesse circuito é uma corrente de 0,08 amperes, ou eu posso falar 80 miliamperes. Mili representa o número 10 na menos 3. Portanto, esse número 80 miliamperes é igual a 0,08 amperes. Muitas vezes vocês vão encontrar correntes representadas em miliamperes. Esses elementos foram interpretados de forma correta? Foram. Por quê? Porque o meu resultado de corrente deu positivo. Então, eu tinha aqui os meus elementos adotados de forma correta. Então, podemos concluir que gerador não é aquele que é maior, mas sim a soma maior é que dá o fato gerador. Então, 10 mais 20, 38. Então, dois geradores em série
descontado pelo um receptor. Compreenderam? Então vamos para o exemplo número 3. Dado o circuito elétrico abaixo, calcule a corrente elétrica e indique seu sentido. Depois calcule a DDP nos terminais do gerador. Não sei ainda qual é o gerador, qual é o receptor. E calcule a DDP nos terminais do receptor. Vamos então à solução. Primeiramente, a gente vai adotar um sentido para a corrente elétrica. A corrente elétrica, vamos adotar o sentido horário. Então, aqui, nós temos o sentido da corrente. A nossa fórmula, a soma das forças eletromotrizes descontado da soma da força contra-eletromotriz dividido pela soma das resistências. Quem é gerador e quem é receptor? Como só tem dois elementos, fica bem simples de a gente verificar. Esse aqui é o nosso gerador e esse aqui é o nosso receptor. Então, nós temos 46 menos 28. E aí a soma de todas essas resistências. 25, 3,5, 30 e 1,5. Logo, a gente vai ter 46 menos 28 igual a 18. E a soma das resistências dá 60. 25 mais 30 dá 55. Esse 3,5 com esse 1,5 dá 5. 5 com 55 deu 60. 18 dividido por 60 dá 0,3 amperes. 0,3 amperes equivale a 300 miliamperes. Bom, então a primeira coisa era calcular a corrente elétrica. Na letra B, ele estava pedindo qual é a tensão aplicada no gerador. Bom, o gerador é este da esquerda, né? Conforme a gente viu aqui pelo sentido da corrente elétrica. Para calcularmos a tensão no gerador, a gente precisa saber a corrente elétrica, que nós calculamos na letra A, e aplicarmos a equação do gerador. A equação do gerador é U igual a E menos R vezes I. Para a gente saber qual é a voltagem aqui, ó, nos extremos desse gerador, basta aplicarmos 46 menos R, que é a resistência interna, 1,5, multiplicado pela corrente que foi calculada anteriormente, 0,3. Então, 1,5 vezes 0,3 dá 0,45. 46 menos 0,45 dá uma tensão no gerador de 45,55 volts. Na letra C pede qual é a tensão nos extremos do receptor. Então aqui, se nós colocarmos um voltímetro, né, quanto que ele vai marcar? A diferença agora é que a equação do receptor é E' mais R vezes I. Força contra a eletromotriz mais resistência vezes a corrente. Portanto, 28 menos 3,5 multiplicado pela corrente que a gente calculou na letra A, 0,3. Então, 0,3 vezes 3,5 dá 1,05. 1,05 e aqui 28. Então, 28 menos 1,05 dá uma tensão de 26,95 volts. Então, o problema pedia para calcular a corrente, pedia para calcular a tensão no gerador e a tensão no receptor. Fizemos os cálculos. E aí a gente conclui o nosso estudo de circuitos contendo geradores e receptores. Lembro, circuitos simples, porque nós temos circuitos um pouco mais complexos, e aí entram várias malhas, e aí nós precisaríamos estudar as leis de Kirchhoff para resolver esse tipo de problema, que não é o foco neste momento.
Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever neste canal e apertar o sininho para receber as notificações. Deixo o meu abraço e até uma próxima videoaula.